Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! E hoje eu fiquei pensando numa coisa, pessoal. Bom, os heróis, eles são uma grande fonte de inspiração, não é mesmo? Tanto no nosso mundo, quanto no mundo deles. E às vezes, pessoal, essa inspiração é tanta que até alguns personagens, vendo esses atos heróicos que eles fazem, se inspiram e tentam virar também super-heróis, entrando pro lado do heroísmo, entre outras coisas parecidas, não é mesmo? E hoje eu fiquei pensando aqui e eu vou fazer um vídeo de lista citando os 5 super-heróis que se inspiraram em outros super-heróis. Lembrando que é minha opinião, então se você tiver alguma, coloque aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Vamos começar falando de uma personagem que é relativamente nova nas histórias da Marvel e que tem caído nas graças do público. Estamos falando da Miss Marvel Kamala Khan. Bom pessoal, a Kamala Khan, ela é uma adolescente de origem muçulmana que era muito fã dos super-heróis, colecionava quadrinhos, action figures, entre outras coisas parecidas, tipo eu aqui. Brincadeira. Só que um dia, pessoal, ela foi atingida por uma névoa muito poderosa chamada névoa terrígena, que para quem não sabe, essa névoa, pessoal, ela tem a habilidade de acionar um gene dormente nos seres humanos, que dá a eles poderes especiais. E com a Kamala Khan não foi diferente. E assim ela ganhou poderes fantásticos. E se tornando inspirada pelos super-heróis que ela lia, entre outras coisas parecidas, ela resolveu se transformar em uma super-heroína, combater o crime. E é claro que ela adotou o codinome antigo da sua heroína favorita, que era a Miss Marvel, que havia se tornado Capitã Marvel. Bom, pessoal, falando mais abertamente sobre a Miss Marvel, ela não é tão poderosa quanto a Carol Danvers, a Capitã Marvel, mas ela tem grandes dons, porque afinal, a Kamala Khan, ela é uma polimórfica, o que significa que ela pode moldar o seu corpo ao seu bel prazer. Além disso, a Kamala Khan, ela tem a capacidade de esticar as extensões do seu corpo a um nível indeterminado, podendo esticar seus braços, suas pernas, seus músculos, entre outras coisas parecidas. Além disso, ela possui a habilidade de crescer, diminuir, entre outras coisas, se tornando uma personagem que é relativamente muito querida dos fãs e que aparece ao lado de muitas equipes grandes da Marvel, como por exemplo, os Vingadores. Bom pessoal, agora nós vamos falar de um personagem que também era um grande fã de super-heróis e que quando entrou para essa vida, ele quis fazer o seu nome salvando as pessoas, entre outras coisas parecidas, mas também ele quis lutar ao lado do seu pai. Estamos falando do Invincible, ou Invencível, como você queira chamar. O Invincible, seu nome verdadeiro é Mark Grayson, e ele era filho de um dos maiores super-heróis de todos os tempos, que era o Omni-Man, esse bigodudo aqui, que tem os poderes muito semelhantes ao do Superman, da DC. Só que o que acontece, pessoal? O Omni-Man, ele era pertencente a uma raça guerreira de alienígenas, chamadas Viltrumitas. E essa raça, pessoal, era muito famosa por conquistar os planetas, e o Omni-Man foi mandado para a Terra para conquistá-la. Só que conforme ele foi passando seu tempo na Terra, ele foi se acalmando, seu coração foi se acalmando, e ele acabou se apaixonando por uma mulher. E desse amor surgiu o grande Mark, que aos 16 anos começou a manifestar os seus superpoderes. E assim, ele foi treinado por seu pai, com a esperança de lutasse ao lado dele, e que também ele se tornasse um super-herói tão forte quanto o seu pai. Bom, falando sobre o Mark, ele tem basicamente os mesmos poderes que o seu pai, como por exemplo super força, super resistência, super agilidade, super velocidade, entre outras coisas parecidas. Além disso, pessoal, o Mark, ele também tem por ele ser meio humano e meio Viltrumita, ele também tem um grande fator de cura. E pessoal, sinceramente, ele usa mais essa habilidade do que as demais na série, pois ele apanha que nem um condenado. É sério, pessoal, ele apanha muito. Mas caso contrário, ele também é um cara que não sabe quando desistir. E também, pessoal, ele é um cara que também segue à risca os preceitos de um super-herói, como bondade, honestidade e justiça, sendo um guerreiro de coração puro e alma nobre. Bom, agora indo para o universo de Watchmen do Mago Alan Moore, nós vamos falar de um personagem que ele era um cara que também quis levar essa vida de super-herói. E por isso ele acabou assumindo o manto de um super-herói que havia já se aposentado. Estamos falando do Coruja. Bom pessoal, o Coruja, seu nome verdadeiro é Daniel Dan Dreiberg. E ele era um cara
que era fascinado por super-heróis, tendo seu favorito o Coruja original. E um dia ele conheceu a identidade do Coruja, que era um cara chamado Hollis T. Mason. E o que acontece, pessoal? Eles se conhecendo, eles formaram uma grande amizade. E, como vocês sabem, né, o tempo chega para todos. E o que aconteceu, pessoal? Conforme o Hollis ele foi ficando mais velho, ele não conseguia mais levar essa vida de luta contra o crime. Então ele resolveu se aposentar. E assim, o Dan ele perguntou se ele poderia ser o próximo Coruja. E após muita relutância, ele acabou aceitando. E assim, o Hollis ele começou a preparar o Dan para se tornar o próximo Coruja. E por ele ser muito esperto, o Dan ser muito esperto, ele deu uma repaginada no visual dele, criando alguns equipamentos novos, como por exemplo um veículo no formato de uma coruja, e também remodelando seu traje, fazendo com que ele ficasse ainda mais forte, mais poderoso, e também imune a balas, para ajudar ele a lutar contra o crime. Bom, falando sobre o Coruja, ele é basicamente o Batman daí, porque tem a funcionalidade padrão do Batman, pois ele é um lutador voraz, também está sempre ao pico da força, e além disso ele dispõe de vários gadgets, vários equipamentos, para ajudar a compor os seus objetivos, ou seja, a lutar contra o crime e viver o sonho americano. Agora, voltando para Marvel, nós temos um personagem que não é bem um grande fã e um grande conhecedor de super-heróis, nem nada do tipo. E também não é um cara que tem um parentesco com algum dos grandes, ou quase. Estamos falando do Aranha Escarlate. Bom, pessoal, o Aranha Escarlate, ele é nada mais nada menos que um clone feito a partir do DNA do Homem-Aranha. E ele foi criado pelo super vilão chamado Chacal. E esse Chacal, pessoal, ele era um geneticista super habilidoso, especializado em clonagem. E o que acontece, pessoal? Ele tinha um grande plano mirabolante de criar uma versão perfeita do Homem-Aranha para que os dois acabassem se degladiando e, por conseguinte, acabassem se matando. E de fato, os dois tiveram esse grande combate. Só que o que acontece? O Peter acabou levando a melhor. Mas no fim da história acabou descobrindo que o clone, na realidade, ele estava vivo e vivendo sobre a identidade de Ben Reilly. E assim, pessoal, o Ben ele viveu tranquilo na surdina por algum tempo, até que ele viu os atos nobres do Homem-Aranha. Ele acabou se sentindo motivado a lutar também contra o crime e ajudar o Homem-Aranha. Então ele adotou uma persona, fez um novo traje e ele virou o Aranha Escarlate, um super-herói que virou grande parceiro e amigo do Peter Parker. E essa amizade foi tão profunda que quando o Peter resolveu abandonar o manto para cuidar da Mary Jane, que estava grávida, ele acabou chamando o Ben para se transformar no próximo Homem-Aranha. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de uma personagem que é parente de um dos grandes super-heróis da DC e que também, assim como seu parente, ela também é a detentora da esperança e da bondade. Estamos falando da Supergirl. Bom, pessoal, a Supergirl, ela é prima do Superman e, por conseguinte, sua identidade secreta, seu nome verdadeiro é Kara Zor-El. E o que acontece, pessoal? Vocês lembram da história do Superman, né? Que ele era o último filho de Krypton, o cara que foi enviado para a Terra e se tornou o maior super-herói? Acontece, pessoal, que ele não era o único filho de Krypton. E o que acontece? O Jor-El, o pai do Superman, ele havia projetado duas naves que levariam eles em direção à Terra. E assim os dois foram lançados espaço adentro. Só que o que acontece, pessoal? Durante a explosão de Krypton, a nave da Kara sofreu um grande desvio de rota. E isso fez com que ela pegasse o caminho mais longo até a Terra. E assim ela ficou hibernando em isolamento criogênico. E depois de um tempo até ela chegar na Terra, o Superman já era o super-herói, né? Já era um adulto. E assim ele acabou resgatando a Kara. Isso fez com que os dois acendessem aquele amor familiar, não é mesmo? E assim, o Superman começou a treinar a Kara. E isso fez com que a Kara se sentisse muito inspirada por ele, afinal ele era o símbolo do heroísmo e da bondade, entre outras coisas parecidas. E assim, a Kara resolveu vestir o manto de Supergirl e assim lutar contra o crime ao lado dele. Sendo a garota que também detém a esperança e a bondade, e sendo uma garota também muito gentil e muito bonitinha, muito linda. Bom, falando mais abertamente sobre a Kara, ela tem a mesma gama de poderes do Superman. Só que por ela ser um pouco mais jovem do que ele, ela possui as capacidades físicas dela um pouco mais acima que o nível do próprio Superman. Bom, então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desses personagens. Eu queria pedir que, se você gostou de mim, gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, compartilha e ative o sininho para não perder as notificações, hein? E se você não gostou, não dá like, compartilha com seu filho, compartilha com a sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau! E toma essa!